Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Nesta sexta-feira, o Santos joga domingo contra o Cruzeiro, pelo menos no momento em que gravo ainda não temos notícias de escalação. Sobre um novo técnico ou a manutenção do Kleber Xavier, me parece muito definido o que a gente trouxe na live do trio desta manhã. O Kleber Xavier depende do jogo contra o Cruzeiro para ficar ou não, o que é uma escolha um tanto quanto bizarra, não pelo Kleber em si, mas já falei 200 mil vezes, um jogo decidir o seu futuro, a permanência de um técnico ou a demissão, é um tanto quanto errôneo em termos de análise. Mas enfim, essa é a situação, pelo menos até agora, são 6h56 da noite, nada mudou em relação ao que trouxemos na live do trio. São Paulo segue acertado com a diretoria do Santos, pediu um zagueiro e um centroavante, mas sabe que depende do Kleber Xavier no domingo. Nada no Santos faz sentido. Outra coisa que não fez muito sentido é o tema deste vídeo. Se você clicou, você viu que eu estou fazendo um bolão, entre aspas, para a gente adivinhar que jogadores ou que jogador será ou serão negociados nessa janela de transferências que vai até o dia 2 de setembro. Inclusive, caso o São Paulo de fato venha, refuerzos até dia 2 de setembro. Depois não tem mais. E por que eu estou fazendo esse bolão, você pode questionar? De onde você está tirando saídas? Qual o sentido disso agora? Pois bem, hoje de manhã, né, nessa sexta-feira de manhã, rolou uma assinatura simbólica, e realmente simbólica, tá? Do anúncio da autorização do Santos pela Prefeitura de Santos de construir a Vila Belmiro, onde a Vila Belmiro já é. Sendo bem prático e bem simplista, porém, de verdade, é isso, eu vou usar a mesma analogia que eu usei na live do trio. Digamos que você tem uma casa, ou sei lá, síndico do seu prédio, e você resolve que é hora de mudar a calçada em frente à sua casa ou prédio. A prefeitura tem que autorizar, se você tiver o dinheiro, você vai lá e faz. É isso que está acontecendo com os Santos nesse momento. A prefeitura falou, tá bom, a hora que você quiser, tá liberado aí. Em termos de construção, de financeiro existir para o Santos construir, não mudou nada. Em termos de acordo com a W Torre, não mudou nada. É um passo, de fato, simbólico. Não é como se a gente duvidasse que a prefeitura fosse autorizar a construção da vila onde ela meio que já é. Então, por isso que eu não estou fazendo um vídeo especial sobre isso. Se você está observando a cobertura aí da mídia tradicional e da mídia nichada sobre o Santos no momento, você vê que não tem tanta gente dando importância, mas eu quis pontuar para ficar claro por que, né, essa importância não está sendo dada. Porque não precisa, de fato. Porém, então, durante essa reunião, o Marcelo Teixeira deu entrevista e falou o seguinte, vamos chegar no tema do vídeo agora. Vamos aproveitar a janela da melhor forma possível, janela de transferências. Para entradas, não vamos apenas fazer aquisições ou investimentos em jogadores que já tenhamos aqui ou sendo revelados na base. Se tudo deu certo, eu lembrei, eu coloquei os 2 parágrafos que eu estou lendo na matéria do GE aqui do lado. Se você quiser, pausa o vídeo agora e leia essa frase que eu acabei de ler de novo com calma. Eu vou reler, olha só. Para entradas, não vamos apenas fazer aquisições ou investimentos em jogadores que já tenhamos aqui ou sendo revelados na base. Cara, isso é ápice, é auge do blá blá blá, do gerador de Lero Lero. Nada nessa frase tem sentido, cara. Essa frase é fantástica. Para entradas, eu vou deduzir que é a contratação de jogadores. Não vamos apenas fazer aquisições, que é comprar, ou investimentos em jogadores que já tenhamos aqui ou sendo revelados na base. Ué, se você não vai apenas fazer isso, o que mais você pode fazer? Cara, ou eu sou muito burro, que é possível, ou essa frase é de um lero-lero impressionante, mas enfim, fica aí para cada um pensar o que quiser. Ele continua, pretendemos fazer com que a escolha seja para que o time tenha capacidade nas posições que hoje a comissão técnica entende que são posições que estamos ainda desguarnecidos, zaga. E pretendemos algumas saídas, chegamos no tema do vídeo, que são naturais para acomodarmos um elenco que foi praticamente aquele que tivemos no descenso de 2023. Pretendemos algumas saídas que são naturais para acomodarmos um elenco que foi praticamente aquele que tivemos no descenso de 2023. O elenco de hoje é parecido com o de 23, é isso que ele está dizendo? Alguns jogadores permanecem, são importantes, mas nós precisamos ter uma acomodação também na parte financeira para que o Santos equilibre as suas despesas em termos de folha salarial, mas não desperdice a força do grupo. Aí até é fácil de interpretar, tem que se livrar de jogador que não traz nada ao grupo. Por isso pretendemos fazer de forma criteriosa as contratações e saídas de jogadores como estão acontecendo. Pois bem,
Chegaram nessa janela o Mike, o Igor Vinícius, o Ilharão e o Cabageiro. Saíram recentemente também o Aderlan, o Léo Godoy, o Kevson, o Pituca, o Veron, o Soteldo, e se você quiser contar o Furt, eu conto pela questão salarial, também o Furt. Nada contra mais saídas, inclusive, sou a favor. Mas a gente precisa entender, então, da onde essas saídas poderiam vir no elenco atual. É isso que eu farei no vídeo de hoje, a partir de agora. Ou a partir de daqui a pouco, porque antes, eu, claro, lembro da Golcase. A Golcase, a belíssima patrocinadora aqui do canal, tá com o mês de Dia dos Pais, mês de agosto, e o Copo Life, este belíssimo copo, aquele que tem o canudinho. Cadê o canudinho? Opa, tá aqui. Venha, Canudo. O Canudo não quer aparecer. Ah, o Canudo está aqui. Tem esse belíssimo Copo Life, que é aquele copo do dia a dia, e no mês do Dia dos Pais você ganha o brinde. O brinde, ó, é a base de silicone, porque se você coloca aqui, pode cair, né? É bom você colocar com segurança. Bota a base de silicone e o Copo Life tá em casa por menos de R$200. Com o cupom EU20Santos você leva o seu Copo Life e o mimo, o brinde, a base de silicone. Então, para você se presentear, de repente você é pai, ou presentear o seu pai, por que não um belo Copo Life na Golcase? É só usar o cupom EU20Santos. Muito bem mesmo, esse é um belíssimo copo. Então eu fiz o quê? Para pensar nas saídas. Eu fiz o que todo mundo deveria fazer. Ninguém deveria fazer, só eu aqui com as minhas ideias. Abrir o elenco do Santos e ver posição por posição, da onde poderia sair alguém. Talvez eu esqueça de alguém. O Furt já saiu, então eu não vou esquecer dele, mas sei lá, um jogador que tivesse afastado. Talvez essas saídas estejam em aspas, porque pode ser, por exemplo, você conseguir vender o Patrick e se livrar do Patrick no futuro. Duvido que isso aconteça, mas pode acontecer. Ou outro jogador que está emprestado por aí, sei lá, o Miguelito, vamos vender o Miguelito, é uma saída. Mas eu vou interpretar do jeito óbvio que é, saídas do elenco atual. Aí tem outras duas interpretações dentro dessa interpretação, porque o Santos é fascinante. Jogadores do elenco de 2023, eu posso olhar aqui e ver se alguém sairia, ou jogadores que eu acho que não fariam tanta falta assim. Então vamos tentar fazer esse bolão juntos. Mande aí nos comentários quem você acha, não é quem você gostaria, quer dizer, se quiser também pode, mas quem você acha que se encaixaria nesse discurso do Teixeira de saídas. Lembrando, repito, Pituca, Furt, Veron, Soteldo, Léo Godoy, Kevson, Aderlan já saíram recentemente. E sejamos honestos, ninguém faz falta. Então vamos lá, no gol. O elenco profissional tem hoje Brazão, João Paulo, Diógenes e João Pedro. Eu não acho que alguém vai sair aí, até porque nenhum dos dois mais jovens, o Diógenes e o João Pedro, garantem nada para o Santos, sendo bem honesto na análise que eu já vi ambos jogarem. Apesar do Diógenes nunca ter tomado um gol com a camisa do Santos, é importante lembrar isso. E eu, claro, sempre defendo a ideia de que você tem que ter dois bons goleiros, o Brazão é titular absoluto e eu acho que o João Paulo é um bom reserva. Porém, contudo, todavia, se você fala em jogadores... Como é que é? Eu tenho que usar essa frase é fantástica. Pretendemos algumas saídas que são naturais para acomodarmos um elenco que foi praticamente aquele que tivemos no Essência de 2023. Essa frase é fantástica. Eu olho para o João Paulo e falo, bom, ele estava no elenco de 2023. Será que foi uma indireta para ele? Particularmente, acho que não, e eu não apostaria no João Paulo na saída, então eu não vou incluir. Agora eu passo para a zaga, e o elenco oficialmente ainda tem o Zé Ivaldo, tem o Gil, tem o João Basso, Luan Pérez e Luizão. Quem estava em 2023 e quem honestamente não faria falta agora? João Basso, desde que o Santos contrate alguém. E o Sampaoli teria pedido para o Zé Ivaldo ficar no Santos. E até levantei na live do trio a hipótese de que ele teria pedido para o Zé Ivaldo ficar, porque mesmo o Santos não querendo hoje, entre os zagueiros que ele analisou, ele consideraria o Ivaldo melhor do que, por exemplo, o Basso, o Gil. E o Basso estava em 2023. Eu vou fazer um bolão aqui ousado. Apesar de ter colocado... Eu não sei se o vídeo subiu já com a thumb, até porque coitado do Thiago, né? Eu fico pedindo coisa para ele sexta-noite, pelo amor de Deus, coitado. Mas eu pedi com o Zé Ivaldo na thumb. Eu vou fazer um bolão aqui. Talvez o João Basso se inclua nesse quesito aí. Ou uma resposta mais simples, uma aposta mais simples, é você falar, não, mas eles falam não pro São Paulo, o Kleber Xavier fica, e você fala, o Zé Ivaldo que já está sendo devolvido pro Cruzeiro, já vai. Pode ser. Mas eu vou usar, porque aqui a gente usa. João Basso.
Passando para lateral, também tem uma aposta fácil aí, né? Entre o Mike, Igor Vinícius, o Aderlan já foi. É que eu tô olhando o press kit do Santos, ainda tem o Aderlan, mas que é do último jogo. O Mike, o Igor Vinícius e o Sherman, o Santos tá louco para vender o Sherman. Informação, não tem proposta. Até o momento que eu gravo, 7:05 agora, não tem proposta. Mas eu acho que aí pode ser uma situação de tentar vender o Sherman para fazer dinheiro. Então o Sherman, esse sim, estaria no meu bolão de saídas. Não que eu defenda, não que eu queira. Já me posicionei aqui várias vezes. Mas lendo a situação do Santos, acredito que o Santos tem esse desejo, mas não chegou proposta ainda, tá? Na esquerda, entre Escobar e Souza, só se o Santos fosse maluco para vender, se livrar de um deles. Passando para a volância, ainda tem o Pituca aqui, mas vamos ignorar o Pituca, que já saiu. Temos João Schmidt, Rincon, Ian, Zé Rafael e Arão. Eu não vou contar um bom tempo. E é isso, basicamente. Olha, nenhum aí... o Rincon tava, né? Em 2023. Mas eu não pensaria na dispensa do Rincon. Eu acho que aí nenhum. Porque a minha aposta era sempre um dos três, né? Entre Pituca, Schmidt e Rincon. O Pituca já se foi, eu não acredito no Santos tirando um deles daí. Honestamente, acho que não. Bom, na meia temos Neymar, Tassiano e Bom Tempo. Aqui eu coloco o Tassiano. Acho que tanto o Kleber já está desistindo de usar, digo isso 2 dias antes do jogo contra o Cruzeiro, então a gente não sabe, quanto a diretoria, por mais que finja que não, sabe que não dá, né? Só não dá, não deu certo, é um investimento absolutamente absurdo, é inacreditável que o Santos tenha investido tudo isso num jogador do nível do Tassiano. Se fosse barato até tudo bem, mas mesmo assim o futebol, independentemente do valor, nulo. Então acho que o sonho do Santos é arranjar alguma coisa pelo Tassiano. Teve aquela proposta do Atlético Paranaense recentemente, o Tassiano pediu para ficar, o Santos topou, mas eu acho que, né, se você tem consciência na diretoria do Santos, você deve estar tentando arranjar um clube para vender o Tassiano por menos do que você comprou. Eu prefiro entrar no prejuízo financeiro nesses termos do que no prejuízo em campo. Mas enfim, essa é uma outra história. Neymar é um Bom Tempo, claro, não. Eu espero, né, no caso do Bom Tempo, pelo amor de Deus, deixa o menino aí. E passando para o ataque, vamos para a ponta primeiro. Vai Roleiser, Guilherme, Barreal, Cabageiro, Robinho Júnior. São os jogadores que aparecem no press kit do Santos. Não, nenhum deles, né, tem que sair. Você pode discutir o Guilherme, mas eu acho que o Guilherme não entra nessa discussão. Não acho que o Santos pense nesse momento na saída do Guilherme. E aí no centroavante, Tiquinho, Luca Meirelles e David. Bom, o David não vai ser devolvido, o Chelsea não tem interesse em pegar de volta, então o David vai ficar até o fim do ano mesmo não jogando nada. Tomara que volte a jogar alguma coisa. O Luca, se venderem o Luca agora, tem que meter, assim, cadeia em todo mundo. Desculpa a hipérbole. Mas eu olho pro Tiquinho e as informações que chegam, que times do Japão, times da Arábia Saudita olham assim... Eu acho que é capaz o Santos estar tentando. Arranja alguém aí, vamos fazer arranja uma proposta boa que a gente envia. Então o meu bolão, para resumir aqui, estaria em Tiquinho, Basso, Barrivaldo, Tassiano e Sherman. Acho que esses nomes entram na categoria que o Teixeira falou de saídas. Será que eu tô errado? Será que eu tô certo? Será que eu tô maluco? Será que eu coloquei muitos nomes? Exagerei na quantidade? Vamos ver, eu quero os nomes de vocês aí. Coloquem nos comentários, por favor. Se quiser deixar o like, também deixa. Eu nunca peço, vocês sabem, faz 6 anos que eu não peço like. Mas se quiser, pode também. Abraço pra vocês.